todo o meu calendário foi por água abaixo e eu tive que repensar o que eu ia entregar no primeiro capítulo. E foi uma loucura, porque eu acho que não teve quem não ficou mal nesse processo. Escrever era muito difícil, se concentrar no que você estava fazendo era muito difícil, enquanto um monte de gente estava morrendo, enquanto havia um perigo iminente que era invisível e que poderia estar na sacola do supermercado, ou poderia estar no ônibus que você vai pegar, ou poderia estar no amigo que você vai conversar, e isso era muito sufocante, né? E isso acabou prejudicando muito a minha escrita. Eu fiquei com muita dificuldade de terminar o meu primeiro capítulo para fazer a qualificação, e foi complicado, porque agora eu estou passando por um processo total de reestruturação do trabalho, porque o trabalho que eu pensei em fazer, a pandemia não vai deixar eu fazer. Não me adapto até agora às aulas online. Assim, chega uma hora de aula, eu já não sei mais o que o professor está falando. Aí eu peguei um método de só anotar, para depois eu poder lembrar e articular com as leituras, porque é assim, sensorialmente, cognitivamente falando, a tela desgasta, cansa. A pandemia, né, afetou totalmente o meu trabalho de pesquisa, porque eu, no final de 2019, eu havia começado a fotografar as minhas fontes, e eu não tenho ainda todas elas fotografadas, assim, num cenário muito otimista, eu tenho 10% das fontes que eu pretendi usar na tese, e como as minhas fontes, elas estão num acervo da Universidade Estadual aqui, né, de Ponta Grossa, a universidade desde o dia 16 de março, ela entrou no ensino remoto, e todas as atividades foram suspensas, inclusive essas atividades de arquivo. Então, eu não tive mais acesso às fontes aí há quase um ano, né? Deixei para fazer as outras disciplinas no primeiro semestre do ano passado, e a gente teve literalmente 2 semanas de aula, e logo entrou a pandemia. E aí eu lembro que até a segunda aula, que era com a professora Mariana Joffre, a gente tinha até feito um teste na sala, tipo, com os computadores para ver se tudo funcionava. Isso ainda é presencial, né? Porque a gente estava achando que ia entrar num lockdown, mas sei lá, um lockdown de no máximo 2 semanas, ou enfim. E aí logo veio a pandemia, e aí depois as aulas foram suspensas, né? E aí a gente ficou nessa assim de demorou, daí eu lembro que voltou em maio, e no início a gente também era contra a volta às aulas naquele momento, né? E aí, no fim das contas, eu sei que deu certo as aulas remotas, porque por conta do esforço, assim, de todo mundo, das professoras, né? Porque foi muito difícil, para mim era muito difícil ter que me adaptar com falar, até hoje é um pouco difícil, assim, né? Qualifiquei em dezembro, mas o que eu posso te dizer é que foi muito difícil, né? Então, eu acabei levando um tempo muito maior do que eu imaginava para escrever. E, olha, se em um momento eu fiquei com um grau de tensão que eu não esperava que eu ia ter. Tanto é que quando eu terminei de escrever, né, foi tão difícil que quando eu terminei de escrever eu me senti um alívio que todo mundo sente, em qualquer ocasião eu senti. Mas assim, para mim foi um alívio regenerativo quase que total. Assim, eu me senti curado quase de uma tensão que eu criei sobre se eu ia conseguir ou não. O trabalho, ele teve vários momentos diferentes de escrita no sentido de horário, assim, não teve uma coisa padronizada. O primeiro capítulo foi escrito de madrugada, o segundo, como eu falei, né, foi meio na pandemia, meio antes da pandemia, depois da pandemia, então foi durante a pandemia, por incrível que pareça, eu escrevia só no final de semana, e durante a semana eu não conseguia escrever por causa das coisas da casa. E o último capítulo foi meio aqueles 3 meses que teve de prorrogação. Em um mês e meio, assim, deu para escrever, e depois o outro 1 mês e meio para dar aquela arrumada legal e poder defender em outubro, né? A defesa foi em outubro.
penso que a gente precisa estar com uma saúde mental de boa, sabe, para você poder conseguir desenvolver um trabalho com qualidade. Então foram dias assim bastante tensos, difíceis, de muito choro, de atravessar a noite, porque o processo de escrita aqui tem sido bastante lento, né? Não dá para a gente achar que não está acontecendo nada, né? Que as mortes não estão colocadas, que o sistema de saúde não está num iminente colapso e que você perdeu pessoas próximas a você e que você não sabe onde boa parte dos seus alunos estão. E acho que tudo isso afeta, né, a nossa existência e também a nossa escrita, né, o nosso desempenho acadêmico. Eu acho que o fato de defender em casa, assim, cria aquele sentimento de segurança, né? Porque tu tá no teu ambiente de casa, assim, não tem exatamente uma plateia te olhando, você não consegue ter o contato visual direto com a sua plateia, então isso cria uma sensação de segurança. Mas, em compensação, foi muito triste o momento de terminar, né, e ver que não tinha ninguém ali para te abraçar, não tinha ninguém ali para tirar uma foto, né, não tinha aquelas trocas no final, aquelas conversas que sempre acontecem no final. Então, essa acho que talvez tenha sido a parte ruim, porque foi sempre estava no nosso horizonte, assim, né, no meu horizonte, né, a ideia de ter a defesa, de ter o PowerPoint lá na FAED, sala de atos, né, a banca reunida, e depois a conversa ao fim, o cafezinho, né, todas essas coisas sempre estavam no meu imaginário, e aquilo não se concretizou, então talvez essa tenha sido a frustração, mas eu acho que, acima de tudo, é a possibilidade de defender, assim, né, tipo, o fato de ter defendido, de ter finalizado esse processo foi muito importante, assim, eu acho que foi a parte mais importante de tudo isso, estando em casa ou não estando em casa. Mas enfim, foi terminado, teve que defender desse jeito, mas não foi horrível, eu não gostei. A defesa foi, no meu caso, né, foi tudo bem, o trabalho saiu super bem, deu tudo certo, mas a questão da forma realmente deixa a gente bem triste, né? É uma coisa meio gelada, assim, é bem complicado. Não gostei.